Olá, viajantes do universo do teatro, sejam muito bem-vindos ao ET Extra Teatral. No vídeo de hoje eu trago para vocês a leitura de Rhinoceros and Other Plays, traduzindo O Rinoceronte e Outras Peças do Eugênio Ionesco. Nós temos neste livrinho aqui 3 peças do Eugênio Ionesco, né? O Rinoceronte. Também temos aqui The Leader, que é, traduzindo direto, o líder. E The Future is in Eggs, or It Takes All Sorts to Make a World. Traduzindo, ficaria O Futuro Está nos Ovos, ou É Preciso de Tudo para Fazer um Mundo. E eu trouxe este livro aqui em inglês justamente porque essas duas últimas peças aqui é muito difícil de encontrar em português. Para falar a verdade, nem se encontra um livro físico traduzido em português com essas duas peças. E por isso mesmo que eu resolvi trazer essas peças aqui pro ET para que vocês também conheçam essas dramaturgias. Mas afinal, quem é Eugênio Ionesco? É um dos principais dramaturgos do teatro do absurdo, né? O teatro do absurdo é uma corrente, digamos assim, que surgiu aí na época pós-Segunda Guerra Mundial. E tem vários autores que participam desta corrente. E eu falo corrente entre aspas porque o teatro do absurdo não é um movimento que os dramaturgos aderiram, por assim dizer. Eles não inventaram de participar do teatro do absurdo. Foi simplesmente um conjunto de obras de determinada época que retratavam o vazio existencial, o nonsense, a falta de sentido da vida numa situação pós-guerra. E isso se tornou, né, esse conjunto de obras dessa época se tornou o teatro do absurdo, que na verdade é um termo só que a gente usa, que foi conceituado por Martin Esslin, né, um teórico da década de 60, e aí ficou, teatro do absurdo. Eugênio Ionesco, ele é nascido em 1909 e falecido em 1994. E a época em que ele escreve é essa época justamente entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Ele é romeno, nasce na Romênia, mas tem uma origem aí francesa também. O seu pai é romeno, sua mãe é francesa, e ele tem uma vida aí entre a Romênia e a França. Ionesco, ele estudou letras, ele foi professor de francês, ele foi tradutor e também dramaturgo. Ele escreveu muitas peças que são, pra mim, muito valiosas. Pra mim não, né? Pra todo mundo. Tem muita gente que gosta de Ionesco, na verdade as peças dele são até bem conhecidas. Principalmente A Cantora Careca e O Rinoceronte, que são peças que a gente encontra facilmente. Nós temos traduzidos em português. Quais outras peças nós temos traduzidas em português, além dessas duas que já comentei, que são as mais conhecidas, que são montadas sem cessar no Brasil? A gente encontra A Lição e As Cadeiras também, né? Traduzido para nossa língua. Essa aqui é a versão física, né, a tradução que eu encontrei. E descobri recentemente que traduziram Macbeth também no final do ano passado, no final de 2023. Foi uma surpresa pra mim quando eu vi que foi traduzido, então ainda tá na minha lista. Essa daí eu ainda não cheguei a ler. Mas isso só pra vocês terem, né, pra quem não conhece, pra ter um panorama de que existem algumas peças traduzidas, mas que ainda tem muito material que não foi trazido pra nossa língua e que a gente tem que ficar aí fuçando. E aí, editoras, que tal, hein? Vamos traduzir mais umas obras do Ionesco pra gente? Essa tradução aqui que eu encontrei em inglês, na verdade eu comprei, mas porque eu achei acessível o preço para ser um livro importado. Ele vem de Nova York. A editora é Grove Press e a tradução é de Derek Prowse. Então vamos embarcar nessa jornada absurda aí junto comigo, né? Só retomando, Rhinoceros, Rinoceronte é uma peça que a gente encontra assim com muita facilidade. O Líder, a gente não tem tradução em português, não encontrei nada em português na internet para pesquisar, então realmente só buscando em outra língua para conhecer. E O Futuro Está nos Ovos, você até se você fuçar bastante, você encontra algum material sobre. Inclusive tem até registro de montagens aqui no Brasil, mas a gente não tem livro físico com essas peças, tá bom? A começar pelo Rinoceronte, como nós temos tradução fácil, né, dessa peça aqui, O Rinoceronte, eu não vou ficar comentando muito, eu vou dar mais uma passada assim geral sobre a peça para quem não conhece ficar conhecendo e ficar com vontade de ler, porque é fácil de encontrar. Essa é uma peça imensa, tá? Imensa sim, ela tem em torno de 100 páginas ou mais. No livro, ó, isso aqui tudo é o rinoceronte, tá? Toda essa partezinha aqui, só essa partezinha aqui que eu tô segurando é o rinoceronte. Ela é uma das peças mais conhecidas do Ionesco e eu diria que é uma das peças mais lineares, ou seja, uma peça que tem um começo, um meio, um final, ainda que dá pra entender um pouquinho mais. Porque as peças do Ionesco, elas são muito caóticas, elas têm ruídos, elas têm confusão. E essa peça aqui, embora tenha caos, ruído e confusão, você ainda consegue entender, você ainda consegue ver os personagens, ver algum tipo de personalidade. Vocês vão entender melhor isso que eu tô dizendo, pra quem não conhece, que essa é uma das peças mais
coerentes, mais lineares, assim que eu falar das outras duas em seguida. Mas ela conta a história, né, do rinoceronte como uma epidemia. Acontece que as pessoas estão vivendo normalmente quando de repente o cenário começa a ser invadido por rinocerontes, né, por animais gigantes, por bestas. E aos poucos a gente vai entendendo que no rinoceronte, quem está se transformando em rinoceronte são os próprios seres humanos, ou seja, não são animais que fugiram de algum lugar, são as próprias pessoas que estão virando animais. Essa peça tem inúmeros personagens, ela tem 3 atos e ela começa num ambiente de mercearia, num ambiente no espaço público, né, do lado de fora da mercearia. E aí começam a ser avistados os rinocerontes em público, né? Eles começam a passar e as pessoas começam a ficar espantadas. Mas além do próprio rinoceronte ser um elemento absurdo, o que é mais absurdo ainda é a reação das pessoas à presença do rinoceronte. Porque ao invés delas se preocuparem com o que realmente está acontecendo, de repente elas começam a debater costumes, comportamento e a lógica da situação, que bem a gente pode ver que não tem lógica nenhuma. E o que é interessante nessa peça, porque a presença do rinoceronte, ela começa como uma coisa vaga, né? No primeiro ato, ele só passa correndo e as pessoas se espantam. Já no segundo ato, que se passa dentro de um escritório, a gente começa a entender que o que está acontecendo é que as pessoas estão se transformando em rinoceronte. Então, um dos funcionários, ele aparece do lado de fora da cena, né? Mais pro final do segundo ato, e ela aparece transformada como um rinoceronte, aí que a gente entende que são as pessoas. Já no terceiro ato, essa transformação em rinoceronte fica ainda mais pessoal, porque aí começam os amigos a se transformar em rinoceronte, né? As pessoas que você não esperava. E o terceiro ato já se passa dentro da casa, tanto do Jean quanto do Béranger, que são os personagens aí que abrem a peça. E o que Ionesco propõe, né? Por que o rinoceronte? Aqui, pelo menos na peça, ele retrata o rinoceronte como um animal violento, como um animal que passa por cima, né, das coisas, que é bruto, que é instintivo. E o que evidencia que os personagens estão se transformando em rinoceronte é justamente o comportamento, porque eles começam a falar as coisas com muita propriedade, com muita violência, com muita agressividade, como se elas quisessem se impor o tempo todo. Então a gente vê que essa peça, ela faz uma crítica a um comportamento, né? A gente tá falando aqui de uma peça de 1959. Já é uma peça um pouco mais madura aí do Ionesco, e dessas 3 peças que a gente tá falando aqui nesse vídeo, ela é a mais madura, né? Ela que veio depois de todas as outras. Com essa peça, ele critica muito o autoritarismo, né? A transformação do ser humano em um ser irracional, um ser animal, quando a pessoa perde ali a sua capacidade de argumentar e se transforma numa besta. Uma besta não no sentido de besta de bestão, de imbecil, mas no sentido de se transformar em um monstro mesmo, né? Numa criatura, deixar de ser humano. E o que é interessante é que ele deixa ao final dessa peça um único sobrevivente à epidemia, que é o Béranger, que é o cara mais sonsinho assim da peça, né? Ele é o bêbado, ele é o cara que demorou pra tomar uma conclusão sobre os rinocerontes, que não tava nem aí com a presença do rinoceronte. Ele termina sozinho, né? Ele termina sem saída. E a gente também, como leitor ou como espectador, também fica sem saída, porque o Béranger, ele não é um herói, ele não vai resolver a situação. Ele é uma pessoa relativamente fraca, né? Ele é um homem sensível, ele é um homem sonhador, ele é um homem que não tem força pra lutar contra a vida, e ele inclusive diz isso, né? Que ele é muito fraco, que ele não se encaixa na vida, que ele não se entende. Então ele sobra na peça, enquanto todos os outros, pouco a pouco, vão se transformando, né? Toda a humanidade tá virando rinoceronte. Ele fica sozinho, lutando pela humanidade, mas quem é ele, afinal, pra salvar o mundo? Essa peça, ela termina com uma visão muito nihilista, né? De vazio mesmo existencial, e que, na verdade, é uma característica da escrita do Ionesco. As peças dele não terminam com um final bem fechadinho, com um final feliz, ou com algo que você possa compreender, né? A gente não compreende o fim das peças do Ionesco. Elas têm um caráter em aberto e você fica sem esperança. E não é num sentido, assim, negativo, porque apesar dele falar de situações muito trágicas ou de situações muito violentas, como é o caso aqui no Rinoceronte, ele traz isso com muita comédia. Ele usa elementos cômicos, né? Como o caos, uma fala em cima da outra, a repetição, falas absurdas, situações constrangedoras,
para que a gente dê risada de uma situação que não tem graça nenhuma. E eu acho que ele só consegue fazer isso mesmo porque o Ionesco é um grande poeta da cena, né? Ele consegue colocar aquilo que não é dizível numa situação absurda pra gente assistir e ter um choque. E agora vamos falar um pouquinho da peça O Líder. Um pouquinho não, porque essa peça eu quero falar normal, sem ficar encurtando muito, justamente porque a gente não encontra ela por aí. É uma peça bem curtinha, ela tem 9 páginas só, e ela é de 1953. Nós temos pouquíssimos personagens também aqui, são o quê? 5, 6 personagens. Tem alguns conjuntos aqui que eu poderia falar pra vocês, que é o conjunto de admiradores, o conjunto de amantes e o líder. Na verdade, essa peça aqui, ela em francês, ela se chama Le Maître, então seria talvez o mestre, né? E traduziram em inglês para The Leader, por isso que eu tô falando o líder, tá? Mas eu acho que poderia também ser o mestre. E os personagens, eles não têm nome, né? Aqui não sei se dá pra enxergar direitinho, mas nós temos o anunciador, o jovem amante, a namorada, o admirador, a mulher admiradora e o líder. Então são nomes por função, não são nomes próprios. Como é uma peça curtinha, a gente pode dizer que tem um ato só, né? Ela não tem muita divisão. Na verdade, não tem divisão nenhuma. Ela se passa em um espaço público indefinido. A gente não sabe exatamente onde ela se passa, mas a gente sabe que é um lugar que passam pessoas. Essa peça, ela começa com o anunciador de costas para o público, né? E ele fica anunciando, justamente, né? O nome dele é anunciador, ele tem a função de anunciar. Ele fica anunciando tudo que o líder faz. O líder não está em cena, o líder não entra em cena, ele só entra no final. Enquanto o anunciador anuncia o que o líder está fazendo, os admiradores, são admiradores do líder, ficam meio que na lateral, assim, do palco e eles aparecem de vez em quando porque eles estão seguindo o que o anunciador diz. E o que o anunciador diz, basicamente? Ele só fica falando, o líder tá passando para lá, o líder faz isso, o líder faz aquilo, o líder agacha, o líder levanta, ele tá saindo, vida longa ao líder. Então eles sempre ficam falando viva o líder, vida longa ao líder, o tempo inteiro. Em algum momento, esses admiradores saem e entram os amantes. E nessa peça até acontece mais de uma vez do palco ficar vazio por um tempo. Ele fica vazio esperando a cena acontecer. Importante dizer só que os admiradores, eles só saem de cena quando o líder parece estar longe, né? Então quando ele fala, nossa, o líder tá se afastando, aí sai todo mundo. Isso que entram os amantes, né? O jovem amante e a namorada, a gente, a princípio pelo nome, acha que eles já se conhecem, né, que eles já são namorados, mas basicamente em apenas 9 falas eles se tornam um casal e decidem se casar assim do nada. Eu vou até ler esse trechinho aqui, é muito curtinho, são 9 falas para vocês terem noção do que tá acontecendo. O jovem amante e a namorada, tá? Vou começar falando uma fala do jovem amante e sempre vai intercalar com a da namorada, para eu não ter que ficar falando o nome do personagem o tempo todo. Com licença, senhora, ou devo dizer senhorita? Me desculpe, acredito que não o conheço. E eu acredito que também não te conheço. Então nenhum de nós se conhece. O jovem amante agora. Exatamente. Então temos algo em comum. Isso significa que temos uma base de entendimento em comum no qual podemos edificar o nosso futuro. Eu não sei. Eu tenho medo. Ela vai sair. Oh, minha querida, eu te adoro. Querido, eu também. Eles se abraçam. Jovem amante, você vem comigo, querida. Vamos nos casar agora mesmo. Eles saem, o palco fica vazio por um breve momento. Esse traço das pessoas não se conhecerem e ainda assim terem algum tipo de intimidade ou convivência é uma coisa que o Ionesco aborda muito, né? Um dos temas dele é essa falta, né, de intimidade, essa falta de conhecimento um do outro. Mas retomando aqui a trama da história, né, do líder, que mais do que uma trama é um acontecimento, voltam os admiradores do líder, né, esses amantes, eles saem de cena e eles ficam simplesmente narrando o que ele tá fazendo. Eles dizem coisas, por exemplo, né, principalmente o anunciador. O líder está pulando, atravessando o rio, estão o cumprimentando, estão rindo com ele. Em determinado momento entram os amantes e se esbarram com esses admiradores e a gente tem pelo menos umas 2 páginas aí só deles falando perdão, perdão, desculpa, 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 perdão, não, imagina, desculpa, desculpa, que é mais um traço do Ionesco, que são essas situações constrangedoras, né, das pessoas que se esbarram, não sabem bem o que dizer, ou aquela situação de silêncio constrangedor que ele sempre gosta, né, parece que de colocar em cena. Enfim, nós entendemos que os amantes também são admiradores do líder e todos estão esperando
esse líder chegar perto deles, né? E ele chega no final da peça, ele aparece e ele vem desfilando ali no meio até o centro do palco, um pouco constrangido até pela situação. Dá a entender que ele não tá se gabando por ser um líder. E aí todos ficam encarando o líder, passeando, e aos poucos ele vai sendo mostrado, e aí a gente vê que o líder, na verdade, não tem cabeça. Ele é um homem, né, com um chapéu, mas a cabeça dele não aparece. Inclusive, o Ionesco até escreve, assim, nas rubricas, né, que esse não é um truque difícil de fazer, que é como se o ator colocasse só até aqui, né, uma camisa, e por cima ele, um sobretudo, e por cima ele colocasse o chapéu pra dar uma impressão de que ele não tem cabeça. E isso gera, sim, um constrangimento nos personagens, né, porque eles ficam confusos de ver aquele líder sem cabeça. E a peça finaliza deste jeitinho aqui. A namorada diz o seguinte: mas ele não tem uma cabeça. O anunciador: pra que ele precisa de cabeça se ele tem genialidade? O jovem amante: é verdade, para a namorada. Qual o seu nome? Nesse momento, né, o amante vira pra namorada e pergunta qual o nome dela, que até então ele decidiu se casar com ela, mas não sabia o nome. Todos os personagens da peça, os admiradores e os amantes, eles viram uns aos outros e ficam: qual que é o seu nome? Qual que é o seu nome? Qual que é o seu nome? Aí vira um coro de qual que é o seu nome e a peça termina. Esse final da peça, né, que também é um final, assim, decepcionante, por assim dizer, que você tá esperando o tempo todo um líder aparecer. E quando ele aparece, ele é um homem sem cabeça, né, com chapéu e sobretudo sem cabeça, mas que gera aí, né, a própria imagem desse final dessa cena. Eu fico me questionando, ela gera uma inquietação, porque as pessoas estão seguindo o líder, estão admirando um líder, estão anunciando um líder, e quando vão ver, esse líder não pensa, né, esse líder não tem cabeça. Fica aí a reflexão. E agora nós vamos para a última peça desse livro, né? The Future is in Eggs, or It Takes All Sorts to Make a World. Essa peça, ela tem dois nomes, né? O futuro está nos ovos, ou É preciso de tudo para fazer um mundo. Também é uma peça curta, ela tem o quê? Umas 20 páginas, no máximo, não passa de 20 páginas. E ela dá sequência, né? Aqui tá escrito que ela consiste em uma espécie de sequência, a peça Jacques or Obedience. Em português é traduzido geralmente, não tem essa tradução em português, mas se traduz como Jacques ou A Submissão. E é outra peça com nomes de personagem interessantes, né? Porque nós temos aqui o casal, que é o Jacques e a Roberta, e a família dos dois. Só que a família dos dois não são personagens com nomes, são nomes por membro de família. Por exemplo, temos o Jacques, temos o Jacques pai, a Jacques mãe, a Jacqueline, que é a irmã do Jacques, temos a avó do Jacques, o avô do Jacques, e da Roberta, da família dela, nós temos só o pai e a mãe, que tá aqui, Father Robert, Mother Robert, né? O pai Roberta e a mãe Roberta. Acho que é por isso que o pessoal não traduz em português, porque eu acho que parece pegadinha traduzir Ionesco, né? E essa peça aqui, ela tem uma historinha engraçada, mas na verdade, eu sinceramente, eu achei a peça mais ácida desse livro aqui, a mais ácida, assim, com uma crítica muito clara. Os dois personagens, o Jacques e a Roberta, né, que são como que o centro, assim, da cena, eles começam a cena, a peça, abraçadinhos, um no outro, né, sem se soltar, como que num estado de hipnose, mergulhados um no outro, ronronando como gatinhos, né, fazendo som de ronronzinho. E eles não se soltam e ficam ali mergulhados naquele ronron todo, e a família, enquanto tudo isso tá acontecendo, eles só ficam assistindo como se fosse uma situação, assim, extremamente desconfortável, né? Uma coisa, assim, absurda. Como pode um casal ficar assim, abraçado, ronronando desse jeito? Que coisa absurda, que coisa feia. Eles até comentam assim: nossa, na minha época isso daí não era permitido, mas hoje em dia, né, essa juventude tá assim, tá fazendo tudo às claras. E a gente vai entendendo como tudo isso é uma metáfora também, né? E a família, o tempo todo, está em cena julgando o casal, né? Eles estão sempre lançando opiniões. E essa peça, ela traz uma crítica daqueles comportamentos que as pessoas herdam, que nós herdamos, né? E que a gente não reflete. E mesmo a configuração visual que o Ionesco propõe, né? Ele coloca ali os familiares, os avós, os pais, né, do casal. Mas um deles, né, que é o avô, Jacques, ele, na verdade, ele não é um personagem vivo, ele é como uma memória de um personagem, e ele é retratado, né, isso tá na rubrica, isso é o que ele pede, ele é retratado com uma moldura. Então tá aqui o personagem, né, em cena,
só que em torno dele tem uma moldurinha, que indica que ele não está ali como um personagem vivo, mas como um quadro, como uma lembrança. E mesmo esse quadro é um quadro vivo, então ele fala, né, ele retruca, ele reage, e as reações desse avô são muito importantes pro andamento dessa peça. Estamos naquela situação com o casal abraçadinho, ronronando, e a família, assim, né, estonteada, querendo separá-los, até que a Jacqueline, a irmã do Jacques, decide, fala, não, é isso aqui, ó, eu vou lá, eu vou separar eles. Aí todos eles entram num coro, dizendo, ah, que boa menina, boa menina, boa menina, e repetem isso, né? Essa repetição faz a comédia do Ionesco. E ela consegue, ela separa o casal, né? Primeiro ela tira eles do estado de hipnose, e depois ela separa eles com força física, né? Pra eles se soltarem. E assim que eles são soltos um do outro, eles parecem, né, bebezinhos, né? Eu tô com fome, eles começam a dizer que estão com fome, que estão com frio, e eles começam a se sentir, assim, né, abandonados. Não se assustem, tá? Porque essa peça aqui, descrevendo, parece um pesadelo, né? Eu, enquanto falo, nossa, como é... Parece que você tá falando um pesadelo, porque não faz sentido. E realmente é isso, tá? Não faz sentido, mas é uma provocação de imagens. Vamos continuar falando pra vocês entrarem no clima aí do Ionesco. E aí vem a avó, né, depois que eles são separados, e traz batatas e bacon, e eles vão se servindo dessa comida e comem com muita vontade. Até que a família do Jacques puxa ele assim pra um cantinho, e a família da Roberta, né, que são só o pai e mãe, puxam ela pro outro. A família do Jacques começa a falar pra ele que eles têm algo muito importante a dizer pro Jacques, que ele não tinha percebido, porque ele tava tão imerso na mulher, né, no casal, que ele não tinha percebido o que tinha acontecido com a família. E eles falaram, olha, você não tá percebendo nada? O seu avô não tá mais aqui. Você percebe? Cadê seu avô? Ele, não sei onde tá meu avô. E todas as vezes que o Jacques responde à família, ele parece uma pessoa completamente anestesiada, sem emoção. Enquanto a família do Jacques tá conversando com ele, a família da Roberta conversando com ela, a gente não escuta o que eles dizem, mas a gente escuta a Roberta sem parar repetindo, sim, papai, sim, mamãe. Sim, papai, sim, mamãe. Então, em cada intervalo da fala do Jacques com a família, a gente escuta um sim, papai, sim, mamãe, da Roberta, né? Como um sinal de obediência mesmo, mas uma obediência repetitiva, automática, uma obediência cega. E aí, a família do Jacques finalmente anuncia pra ele que o avô dele morreu, né? Ele falou, olha, seu avô faleceu, que é o avô que está ali no quadro, né, representado. E o Jacques não tem reação, ele fica... Meu avô morreu? Ele tá num estado dormente. Até que ele chora só porque a família manda ele chorar. É muito forte isso. Ele só tem reações emocionais quando a família dele fala... Ô Jacques, chora, seu avô morreu, chora. E aí ele começa a chorar, e depois que ele começa a chorar, ele desembesta e ele não para. E em sequência, um dos personagens tem a brilhante ideia de desejar para os outros as condolências. Mas ao invés de falar condolências, eles falam cordolências. Eu até tava estranhando quando eu tava lendo isso daqui, né? Eles estavam falando condolences. Eu falei, ué, mas que palavra esquisita, será que traduziram errado? Aí eu entendi que realmente é a pegada, né? Um dos personagens fala condolências como se fosse cordolências, e todos os outros começam a repetir cordolências, errado mesmo. O que reforça mais ainda a crítica aqui do Ionesco, aquelas coisas que a gente repete que não pensa, né, que fala da boca pra fora. É o pai da Roberta, né, que em um momento fala assim, nós todos devemos ir e desejar as condolências, né, agora a gente é parte da família. E aí todos eles começam a se desejar cordolências, minhas sinceras cordolências, né, como se fossem meus pêsames, meus sentimentos, mas falando condolências errado o tempo todo, e isso dura, tá? Isso dura, tanto que aqui, ó, a gente vê escrito todo esse corinho aqui, né? Condolências, condolências, cordolências, cordolências, cordolências. Eles estão falando todos juntos, uns aos outros, sem parar. Mas por que o futuro está nos ovos, né? O que isso tem a ver com o nome da peça? O que a família quer, na verdade, né, do Jacques e da Roberta, é que eles reproduzam, é que eles tenham filhos. Então, depois deles terem anunciado a morte do avô, eles falam, olha, a gente tá perdendo pessoas, vocês precisam continuar com a propagação da nossa raça. Que raça? A raça branca. Então, a gente vê que o Ionesco aqui, ele coloca uma crítica ácida mesmo, o negócio aqui é pesado. Olha a crítica, a gente tá falando de uma situação aqui pós-guerra. Essa peça de 1957 falando sobre a propagação de uma raça. E aí começa uma cena muito constrangedora, que cada família pega, né, assim, o seu filho e fala, olha, eu vou te ensinar o que você tem que fazer pra você gerar isso, a nossa descendência. Aí você fala, eita, o que vai acontecer em cena?
cena. Mas, mais uma vez, o Ionesco coloca uma metáfora em cena. A Roberta e as mulheres saem de cena, né? Elas ficam à parte. E o Jacques fica com os homens e só com a Jaqueline, né? Que fica aí nesse meinho. E aí eles ficam pressionando o Jacques, né? Pressionando verbalmente, até que ele começa a passar mal, como se ele fosse parir alguma coisa. E do lado de fora da cena, tá ali a Roberta, e ela começa a fazer sons de galinha. E o Jacques em cena começa a botar ovos. E esses ovos, eles começam a se multiplicar, e se multiplicar, e se multiplicar, e a encher o palco de cestas de ovos que o Jacques tem o dever de chocar. E parece que a gente entra numa lógica de fábrica mesmo, né? De fabricação, porque o Jacques começa a fazer sons de máquinas a vapor, né? Ele começa a fazer barulho de máquina enquanto a Roberta vai fazendo sons de galinha e os ovos vão sendo produzidos. E enquanto o Jacques tá ali sofrendo para chocar todos aqueles ovos, a Roberta não para de produzir ovos, a família em cena começa a se perguntar o que vão ser, né, dessas crianças no futuro, né? O que serão de todas essas crianças aqui, todos os ovos que estão em cena. E aí eles começam a falar também uma lista de coisas que essas crianças poderão se tornar, inclusive objetos. Então eles começam a falar carne de salsicha, bucho de canhão, omeletes. Alguns podem ser atletas e eles continuam nacionalistas, oportunistas, internacionalistas, né? Nós temos uma lista de coisas que os filhos poderão se tornar, né? Os ovos poderão se tornar, e sempre intercalando quem tá dizendo o quê, né? Então eles falam proletariados, químicos, policiais, bombeiros, professores, pensadores livres, marxistas, idealistas, relativistas, existencialistas, essencialistas e materialistas, federalistas e espiritualistas, intelectuais, irmãos, meio-irmãos, amigos e inimigos, e por aí vai, bêbados e católicos, protestantes, israelitas. Aí começa a chegar a lista de objetos também, escadas, sapatos, lápis, aspirinas, fósforos, e tudo isso, né, todas essas falas caóticas e aleatórias, né, não tem nenhum favoritismo aqui. O Ionesco, ele é bem imparcial nesse sentido, porque parece que ele quer representar todas as pessoas, mas aqui, sim, no finalzinho, tudo culmina numa fala de todos dizendo, né, vida longa a produção, vida longa a raça branca, continuem, continuem. Parece um hospício, mas são só as peças do Ionesco mesmo. Mesmo que ele coloque situações assim que parecem loucura em cena, a gente não tá falando aqui de um absurdo gratuito, né? Não é a loucura pela loucura, não é o nonsense pelo nonsense, ou seja, não é uma coisa que, embora não tenha sentido, não faça sentido. Porque ele tá colocando situações absurdas, imagens estranhas, né, que causam desconforto, situações caóticas, mas ao mesmo tempo que em cena tudo aquilo tá absurdo, de alguma forma produz um sentido, produz uma crítica. Mas agora chega da minha opinião, comenta pra mim o que você acha, se você já conhecia as peças do Ionesco, se você já montou, já participou de uma montagem da peça do Ionesco, ou se você já assistiu, se você já leu de alguma forma, o que você conhecia dele. E se você não conhecia, comenta pra mim o que você achou desse absurdo todo, o que você achou dessas peças que nós não temos traduzidas ainda em português. Se você chegou até aqui, deixa aqui o seu joinha para mim, não custa nada, e indica para mim que você chegou até esse momento do vídeo. Espero que vocês tenham gostado, espero que esse vídeo tenha chegado aí de uma forma positiva, e a gente se encontra nos próximos vídeos. Muito obrigada por ter assistido e até a próxima!